Bom, a Soraya já deu ok aqui para a gente, então vamos lá, dar início ao nosso evento de hoje. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite ao Dr. Tiago, doutora Elisandra, que estão aqui conosco para esse evento, né? Essa conversa, essa mesa redonda que a gente programou com o tema Entendendo a Fiscalização. Então, um dos objetivos, né, colocado pela atual gestão do CRF-MT, desde o seu início, é justamente essa integração da diretoria, do conselho, da gestão com os profissionais. E, com esse objetivo, então, a gente tem promovido uma série de eventos que buscam levar informações para os nossos colegas para que a relação dele com o conselho se construa de uma maneira bastante eficaz e bastante saudável. E um tema sempre, né, que gera dúvidas, gera questionamentos, às vezes as pessoas não têm o conhecimento, né, suficiente a respeito, é a fiscalização. Então, qual é o papel da fiscalização? Por que a gente tem que ser fiscalizado? Eu estou lá trabalhando, eu estou no meu ambiente de trabalho, eu sou farmacêutica, por que o conselho tem que me fiscalizar? Né? Então, e qual é o objetivo disso? Por que a gente fiscaliza? Como que a gente fiscaliza? O que a gente fiscaliza? O que a fiscalização pode ou não fazer? Será que a fiscalização pode ajudar o profissional? Ou a fiscalização só tem o objetivo de ir lá, né, e punir esse profissional se ele não estiver fazendo nada, fazendo as coisas da maneira determinada pela legislação, de conformidade com as legislações. Então, para falar sobre isso, com muita propriedade, nós temos aqui hoje o Dr. Tiago, a doutora Elisandra Tigman, como pronuncia? Tigman, e o Dr. Tiago Rodrigues e eu, né, que eu acho que vocês já me conhecem, Cristina, vice-presidente do CRF, estou aqui com muito prazer, né, e bastante feliz por contar com a participação de vocês nesse evento. Antes de iniciar a apresentação, então eu vou pedir permissão para vocês, vou ler, né, o breve currículo dos nossos colegas palestrantes de hoje. Então, o Dr. Tiago Oliveira Rodrigues, ele é natural de Pratápolis, em Minas Gerais, se formou em farmácia com habilitação em indústria pela Universidade Federal de Ouro Preto, é pós-graduado em tecnologia industrial farmacêutica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, o Dr. Tiago exerce o cargo de farmacêutico fiscal na Coordenadoria de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso. Ele fiscaliza tanto em Cuiabá, região central de Cuiabá, a região de Cáceres e vai até a divisa com o estado de Rondônia. A doutora Elisandra Tramontini Tigman, ela é farmacêutica, inscrita no CRF do Rio Grande do Sul, então ela está participando conosco lá do Rio Grande do Sul. Desde 2004, ela é pós-graduada em farmácia magistral e farmacêutica fiscal também no CRF do Rio Grande do Sul há 13 anos. Além disso, ela coordenou e gerenciou a fiscalização do CRF do Rio Grande do Sul por 9 anos, atualmente é membro da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional do Conselho Federal de Farmácia, a COFISC, e atualmente ela coordena o setor de processos de fiscalização do CRF do Rio Grande do Sul. Então, são dois colegas, duas pessoas bastante competentes e gabaritadas para explanar para nós sobre esse assunto. E vamos lá, então, entendendo a fiscalização. Então, a nossa dinâmica, ela vai ser a apresentação, em que eles vão expor os pontos principais, e aí vocês podem encaminhar as perguntas através do chat, e no final a gente vai fazendo as perguntas para um ou para outro. Então, especifiquem para quem vocês vão dirigir as perguntas também, ok? Então, obrigada, eu espero que o aproveitamento seja excelente para todos. Obrigada. Pode começar. Boa noite a todos.
Meu nome é Tiago, eu sou fiscal do Conselho Regional de Farmácia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à doutora Elisandra, que é do Rio Grande do Sul, fiscal também. Eu a conheço há algum tempo já, presencialmente num Encontro Nacional de Fiscalização, mas há algum tempo já, porque sempre quando nós precisávamos ou precisamos de algo, ela sempre foi solícita. Então, doutora, muito obrigado pela participação da senhora. A senhora, eu sei que é uma excelente profissional, porque, por experiência própria, pelos contatos que nós tivemos, a doutora foi sempre solícita comigo. Muito obrigado. E vamos falar um pouquinho, então, da fiscalização. Inicialmente, eu gostaria de falar que eu e a doutora Elisandra, hoje, nós estamos como fiscais dos Conselhos Regionais de Farmácia, mas não tive a oportunidade de conversar com a doutora Elisandra, mas nós já fomos fiscalizados também pelos fiscais dos Conselhos Regionais de Farmácia. Eu já trabalhei 2 anos em indústria farmacêutica, 2 anos com esterilização de material hospitalar, e 4 anos como farmacêutico do Exército Brasileiro. Então, assim, a gente já tem também uma experiência do outro lado, né, do lado de praticamente quase todos vocês que estão assistindo essa apresentação. E talvez a gente até volte, né, doutora? Ninguém sabe como vai ser o futuro. Hoje estamos como fiscais e a gente procura fazer o melhor possível dentro da nossa atribuição. Enfim, qual é a atual diretoria hoje do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso? O presidente é o Dr. Luiz Fernando Kohler, de Sinop. A vice-presidente é a doutora Cristina Reis, que nos acompanha nesse debate, nessa mesa redonda. A doutora Isanete Bies, que é a secretária-geral hoje do Conselho, e o doutor Edinaldo Anthony é o tesoureiro. Equipe de farmacêuticos fiscais do Conselho Regional de Farmácia. Eu, Tiago Oliveira Rodrigues, né, que faço Cuiabá hoje, a região de Cáceres até a divisa com o estado de Rondônia. A doutora Thais, que é da Seccional Sul de Rondonópolis e faz todas as cidades vinculadas à Seccional Sul. Doutor Oscar Portilho, de Barra do Garças, que é a Seccional Leste, faz todas as cidades vinculadas à Seccional Leste. Doutor Misael, que é vinculado aqui à sede, faz também Cuiabá e estava com a região de Tangará da Serra, até Cuniza, Aripuanã, aquela região ali norte. O doutor Tiago Sobral, que faz Várzea Grande e a Baixada Cuiabana, e a doutora Yasmin Sena, que ela é atualmente a coordenadora de fiscalização do CRFMT. Bom, quero agradecer também a presença de todos, desejar boa noite, espero contribuir aí com conhecimento, experiência e aprender com vocês também, farmacêuticos matogrossenses, né? E vamos lá, vamos conversar sobre fiscalização, né? Bem, o Tiago fez a apresentação para a gente, né, Tiago? E aí, aproveitando tudo que está nessa apresentação, a gente vai começar bem do início mesmo. Qual é a regulamentação que nós temos para a fiscalização, né? O plano de fiscalização. Vocês já ouviram falar nesse documento? Ele é um documento que reúne várias informações do regional, tanto de fiscalização quanto do estado, né? Do Mato Grosso, por exemplo. E todos os regionais, eles precisam fazer esse documento todos os anos, planejando o ano subsequente de trabalho, da parte de fiscalização. Então, ao final do ano, as equipes, né, a equipe de fiscalização com outras equipes dos conselhos, elas se reúnem e trazem as deliberações para a deliberação de plenária, esse documento, para então ser deliberado e encaminhado ao federal para avaliação. Esse documento, ele vai ter uma validade, então, durante todo o ano, né, para ser aplicado, e ele é um documento que serve tanto para o fiscal poder trabalhar e direcionar o seu trabalho, quanto para o farmacêutico saber o que é que o fiscal faz
nas inspeções. Pode passar, por favor, Tiago. Bem, então esse documento, ele fica disponível no site dos conselhos, tá? Não é diferente, então, no Mato Grosso. Vocês podem ter acesso através do site ali do Portal Transparência. E a estrutura, o que contempla esse documento é exatamente o que está nessas linhas, né? A estrutura do departamento de fiscalização, quantos fiscais, a localização desses fiscais, né? Se eles estão lotados, onde eles estão lotados, a carga horária exigida em cada tipo de estabelecimento. E isso vocês podem perguntar, mas para que eu preciso saber disso, né? Porque dependendo da responsabilidade técnica que o profissional venha a solicitar, ele precisa declarar uma carga horária na certidão de regularidade. Então, é ali nesse documento que se reúne todas essas informações, qual a carga horária necessária para cada atividade a ser desenvolvida. Pode passar de novo, por favor, Tiago. Também esse documento, né, o plano de fiscalização, ele tem outras deliberações também do regional, como, por exemplo, determinar os motivos de afastamento, como é que o farmacêutico tem que fazer esses comunicados, outras informações sobre direção técnica, a parte de autuação do estabelecimento. Então, o que o conselho pode autuar, o que o fiscal pode autuar em caso de irregularidade, quais irregularidades, né? Fica sempre bem claro ali no plano quais são esses procedimentos do fiscal. As metas de fiscalização, e aí abrangidas em todo o regional, né? Também delibera sobre denúncias que forem recebidas, o que não é da nossa alçada, né? O que for uma denúncia de ordem sanitária, como que o regional providencia essa regularização, né? Isso a gente vai falar mais um pouquinho depois também, né, Tiago? Né? Isso. E também as parcerias com outros órgãos, né? Como é que se faz essa parceria? O que se pretende fazer de parceria, né? Ações conjuntas, ofícios, alguns cursos, tudo isso vai, então, dentro desse espaço de parceria com outros órgãos. A abrangência da fiscalização, ela trata dos números que o Estado tem, né? Quantos municípios, quantos estabelecimentos públicos, privados, drogarias, farmácias, dentro do Estado, dentro do seu regional, no caso de vocês do Mato Grosso, né? O orçamento previsto para essa fiscalização, né? O quanto se vai gastar, isso também fica claro, o que está projetado, né? A sistemática de fiscalização também, ela vai descrever sobre os procedimentos mais detalhados da fiscalização e também vai trazer um pouco do comparativo do ano anterior, daquele ano em que se está se desenvolvendo esse planejamento. Ou seja, vai comparar informações, ali vocês vão ter informações de quantas inspeções foram realizadas, qual o índice de assistência que foi alcançado. Todas essas informações são importantes para vocês entenderem o porquê que precisa fazer tanta inspeção em alguns locais, né? Quantos estabelecimentos irregulares vocês têm registro? Tudo isso fica nessa parte também de sistemática, fazendo um comparativo do que se teve este ano e o que se almeja fazer no ano próximo, né? Outras questões importantes que a linha tem, né, em relação à resolução 700, também alguns termos de ajustamento de conduta que por hora podem ter surgido, né, eles ficam todos ali. E também as fichas de fiscalização do exercício profissional, né? Essas fichas são aquelas perguntas que muitas vezes o fiscal faz, dependendo da atividade de estabelecimento, naquele local para o farmacêutico. Então, essas fichas, elas ficam de forma transparente no plano, e vocês também podem observar quais são esses itens e poder fazer, a gente costuma dizer que no Rio Grande do Sul, um formulário de autoinspeção. O próprio farmacêutico pode usar aquele documento para ver o que o fiscal pode observar ali, né, naquele estabelecimento, e então já poder providenciar o que precisa ser organizado, vamos dizer assim. Né? Bom, quais são os estabelecimentos que os fiscais do CRFMT fiscalizam? São todos aqueles em que necessitem de profissionais farmacêuticos, independente de ser atividade privativa ou não, seja como responsável técnico ou não. Hoje, atualmente, existem 136 campos de atuação para o profissional farmacêutico. É claro que
a maioria dos estabelecimentos são farmácias e drogarias, farmácias com ou sem manipulação, enfim, sem manipulação, drogarias, e no nosso estado não é diferente, a gente tem praticamente mais de 2/3 dos estabelecimentos nesse sentido, mas a gente também fiscaliza laboratório, indústria, distribuidora, saneante, controle de qualidade, gases medicinais, estética, farmácias hospitalares, desinsetizadores, enfim. São vários os campos de atuação que nós podemos atuar hoje. E onde tem farmacêutico, os fiscais dos conselhos regionais de farmácia, eles têm que fiscalizar o exercício da atividade profissional. Então, eles têm que verificar se estão cumprindo o previsto nas normativas. Como que um fiscal do conselho se organiza para realizar as inspeções? Não tem nada de forma desorganizada no conselho. Como é que é feito? Até o 15º dia útil deste mês, do mês de outubro de 2022, nós, fiscais, encaminhamos à Coordenadoria de Fiscalização os PTMs, que é o Plano de Trabalho Mensal, e as ordens de serviço do mês posterior. Eu coloquei só como exemplo aí do mês de março desse ano, que foi encaminhado por mim, como fiscal, à Coordenadora de Fiscalização. Vou fazer uma fiscalização na regional de Cáceres, na região de Cáceres ali. Então, a gente encaminha porque a coordenadora de fiscalização avalia a rota de fiscalização, ela passa para a vice-presidente do conselho também avaliar, e se tudo estiver ok, as duas vão autorizar essas ordens de serviço. Eu mandei somente de uma semana do mês de março desse ano. Aprovado o PTM e a OS, os fiscais vão cumprir com o previsto naqueles documentos ali. Claro, observando as prioridades. O que são prioridades? Denúncias, estabelecimentos irregulares, estabelecimentos ilegais, a gente vai tratar qual é a diferença dos dois. Estabelecimentos que realizam atividades privativas do profissional farmacêutico, por quê? A própria legislação que trata sobre os procedimentos de fiscalização, ela, entre aspas, cobra que esses estabelecimentos sejam mais fiscalizados, porque se a atividade é privativa, o profissional tem que estar ali durante todo o tempo de funcionamento do estabelecimento. E as demais previsões no plano anual de fiscalização, né? Até o 5º dia útil do mês subsequente, os fiscais dos conselhos, eles vão encaminhar ao Departamento de Fiscalização os relatórios de atividades fiscais, ou seja, tudo que foi feito no mês anterior, no mês de setembro deste ano, até o 5º dia útil do mês de outubro, eu, como fiscal, faço o meu relatório de atividade fiscal e encaminho à Coordenadoria de Fiscalização, porque esse relatório ele tem que ser visto, analisado e aprovado ou não pela Coordenadoria de Fiscalização, de tudo que foi feito no mês de referência. Além dos RAFs, o que a gente também, quais são os outros documentos que a gente encaminha à Coordenadoria de Fiscalização? Todas as viagens que são feitas para fora do local de lotação, da sede ou das seccionais, são gerados relatórios de viagens e diárias, que a gente descreve tudo que foi feito, o número de inspeções, a quilometragem rodada, o número de abastecimento, o gasto com os abastecimentos, e encaminha também a Coordenadoria de Fiscalização para que ela analise esses documentos e verifique a conformidade. Relatório das denúncias que foram apuradas, relatório de estabelecimentos irregulares, que não eram denúncias, mas a fiscalização verificou que os estabelecimentos estão irregulares ou ilegais, enfim. Relatório de análise e possível encaminhamento de profissional para conselho de ética. A maioria dos relatórios relacionados a isso são de profissionais que, às vezes, assinam como
responsáveis técnicos de estabelecimentos, mas em número frequente e recorrente de fiscalizações, eles não estão presentes. Enfim, a gente vai tratar disso também mais para frente. A resolução do Conselho Federal de Farmácia 700 de 2021, que ela dita os procedimentos de fiscalização, ela prevê que, no mínimo, 3 inspeções ano sejam feitas em estabelecimentos que realizam atividades privativas de profissional farmacêutico. Exemplo, farmácias, drogarias, distribuidoras de medicamento, enfim. No mínimo, a gente tem que fazer 3 inspeções no ano para esse tipo de estabelecimento. E cabe aos farmacêuticos fiscais realizar todas as orientações necessárias, né, detectadas ali no momento da inspeção, ou solicitadas pelos profissionais farmacêuticos no estado de Mato Grosso. A resolução, ela também traz essas atribuições do farmacêutico fiscal, né? E são algumas quantas, e outras ainda que a gente acaba tendo do próprio regional também, né? Mas, então, descrito está participar do conjunto com o supervisor de fiscalização da elaboração do plano de fiscalização anual, que é o documento que eu estava conversando com vocês, né? O fiscal, ele participa dessa construção, ele traz situações da sua regional, né? Enfim, do seu espaço, né, de inspeções. Ele deve cumprir e fazer cumprir o plano de fiscalização anual também, participar da estratégia de fiscalização, considerando as situações geográficas e profissionais do Estado, elaborar relatórios mensais e anual com base nos dados de fiscalização, fiscalizar as áreas de jurisdição do regional em cumprimento da legislação vigente, lavrando documentos pertinentes, né? Aí os documentos também são regulamentados pela 700, por essa resolução do federal, né? Orientar os farmacêuticos no âmbito técnico da atividade fiscalizadora e demais profissionais envolvidos quando pertinente, e utilizar, se preferir, o anexo 7, né, 17 da resolução CFF, então 700, que é o formulário de orientação farmacêutica. É um formulário que pode ser utilizado nas inspeções para poder fazer essas orientações por escrito, né, além do termo de inspeção. Bom, iniciando uma inspeção. Em toda a inspeção do CRFMT é gerado um termo de inspeção. Esse termo ele está disponível no site do CRFMT a todos os profissionais vinculados ao estabelecimento ou a representante legal da empresa. Quando vocês entram no site do CRFMT, que é crfmt.org.br, do lado direito da tela vai ter escrito assim, área restrita CRFMT em casa. Os profissionais fazendo o cadastro, ou o representante legal da empresa fazendo o cadastro nesse item, ele vai conseguir acessar, além dos termos de inspeções, vários outros documentos, como formulários para você comunicar afastamento, justificar ausência, até a questão dos boletos você também consegue visualizar nesse campo. Os principais documentos visualizados pelo farmacêutico fiscal são a certidão de regularidade emitida pelo Conselho, previsão da 700 de 2021, o alvará de localização e funcionamento e o alvará sanitário. Esses documentos devem estar sempre atualizados. Por quê? Além de serem requisitos normativos, uma empresa não consegue nem funcionar sem esses documentos. Para você fazer compra de medicamento, compra de insumo, normalmente, né, da forma correta, uma empresa ia te pedir que esses documentos sejam fornecidos. Além destes, os farmacêuticos fiscais, eles podem verificar também as documentações e os demais requisitos previstos nas fichas de fiscalização do exercício da atividade farmacêutica. Estas fichas, elas são padronizações do próprio Conselho Federal de Farmácia, contidas na Resolução 700 de 2021, e elas servem também para que o estabelecimento faça até uma própria autoinspeção, né? Essas fichas são muito importantes e elas são aplicadas com periodicidade aqui no estado de Mato Grosso.
Como eu disse, elas estão disponíveis na Resolução 700, elas são bem claras e deixam detalhado quais são os aspectos técnicos que os fiscais vão verificar nas inspeções. Para manter um estabelecimento regular, essas fichas podem ser utilizadas como formulário de autoinspeção, e a aplicação das fichas pelos farmacêuticos fiscais tem como objetivo principal o caráter orientativo, demonstrando aos profissionais, principalmente os profissionais que estão iniciando suas atividades em determinado setor, quais são os requisitos principais previstos nas normativas que devem ser cumpridos. Esse daqui é um modelo de ficha aplicado nas farmácias sem manipulação e drogarias. Eu trouxe só um modelo, a gente não vai discutir ele, enfim, mas a 700, ela traz vários modelos dependendo da área de atuação profissional. Quais documentos que o fiscal ele pode lavrar no ato da inspeção? O termo de inspeção, constando quais foram as documentações que foram verificadas, né, que a gente discutiu agora, os alvarás sanitários, alvará de localização e funcionamento, certidão de regularidade técnica, orientações, se forem necessárias ou se forem solicitadas, a ficha de fiscalização do exercício da atividade farmacêutica, se for aplicada, fotos, se forem retiradas, enfim. Termo de intimação. O termo de intimação é mais vinculado à questão da certidão de regularidade técnica, às vezes teve alguma alteração social, na razão social da empresa, ou no endereço, enfim, é feito um termo de intimação para a empresa só regularizar a situação junto ao conselho. Termo de notificação. O termo de notificação ele é utilizado em empresas em que há horário, entre aspas, vago de assistência farmacêutica. Às vezes você chega numa empresa e tem um horário vago de assistência, mas o farmacêutico está presente. Aí você notifica o estabelecimento para que ele regularize aquela situação da anotação do profissional junto ao conselho. Isso daí numa primeira inspeção. E, de acordo com a 700, o estabelecimento, o representante legal, tem 5 dias úteis para regularizar essa situação perante ao Conselho Regional de Farmácia. E, se necessário, né, no último caso, o auto de infração. Auto de infração. A Resolução 700 de 2021, ela trouxe uma inovação ao Departamento de Fiscalização dos Regionais. Qual foi essa inovação? A padronização das autuações de acordo com o perfil de assistência farmacêutica. Anterior à Resolução 700, os procedimentos para a autuação dos estabelecimentos eles eram decididos na aprovação do plano de fiscalização anual, que é o que a doutora Elisandra citou. No final do ano de 2022, o Conselho Regional de Farmácia vai reunir-se em plenária com todos os conselheiros e vai aprovar o plano de 2023. Era assim que era feito antes da 700 e é assim que é feito hoje. Mas qual é a diferença? Hoje, você tem que ter como base o perfil de assistência farmacêutica para deliberar, para decidir sobre as autuações, como serão feitas as autuações dos estabelecimentos. Anterior a 700, não tinha esse critério. Para a gente, como farmacêutico fiscal, a padronização desse ato, baseado no perfil, foi de grande valia. Para a gente foi uma evolução normativa. Por quê? Se não padroniza, todo ano você tem uma possibilidade que seja alterado o método, a forma de fiscalização. Mas com a padronização de acordo com o perfil, não. Então, da Resolução 700 para frente, a não ser que seja alterada, a gente vai ter como padrão o perfil de assistência farmacêutica para verificar quando ou não que serão feitas as autuações dos estabelecimentos. Exatamente, Tiago. A gente, então, pode explicar para vocês como é que funciona essa questão do perfil de assistência, tá? Essa deliberação, então, do Conselho Federal de Farmácia foi
aprovada, né, pelos conselheiros federais, e fala sobretudo da fiscalização. Se vocês forem ler a 700, ela fala todos os procedimentos de fiscalização que hoje o fiscal executa estão lá, certo? E a complementação ocorre através do plano de fiscalização, tá? Então, essa questão do perfil, ela funciona do seguinte, a gente tem uns números, né, de perfil de 1 a 5, e conforme a assistência farmacêutica constatada em inspeções anteriores, esse estabelecimento ele é classificado em um desses perfis. Eu vou explicar, então, cada perfil como é o que ele abrange, tá? Então, o perfil 1, assistência farmacêutica efetiva, é quando 66% a 100% de presenças constatadas nas inspeções. Então, quando a gente identifica que o estabelecimento já teve 3 inspeções ou mais, né, e essa assistência constatada foi de 100% ou até 66% com presenças, esse estabelecimento se classifica no perfil 1. No perfil 2, a assistência farmacêutica ela é parcial. Ela é considerada de 41% a 65% de presenças constatadas em inspeções, tá? O perfil 3 é uma assistência farmacêutica deficitária. É quando nunca se encontrou um farmacêutico naquele estabelecimento ou até 40% de presenças constatadas nas inspeções, certo? Então, o estabelecimento que ele é regular, que ele tem farmacêutico, né, ele pode se classificar no 1, 2, 3 ou 4. E o 4 é quando ele não tem esses dados de inspeções ainda suficientes para poder fazer esse cálculo do perfil. Por exemplo, um estabelecimento que é novo, ele abriu recentemente, ele não teve inspeção ainda, ele se classifica, então, nesse perfil 4, tá? Precisa, então, ter, no mínimo, 2, na terceira inspeção é que ocorre, a partir da terceira inspeção é que ocorre essa classificação do perfil, tá? Dentro dos 24 meses, dos 2 anos de inspeção. Então, se o estabelecimento teve 10 inspeções nesse período, e dentro desse período teve, por exemplo, 7 visitas com presença, esse estabelecimento recai sobre o perfil 1, né? Ou todas as visitas com presença, melhor ainda, ele também continua no 1. Agora, conforme vai diminuindo essas presenças, ele vai se classificando, então, no perfil 2 ou 3. E, nesse sentido, tanto o estabelecimento quanto o fiscal têm acesso a esse cálculo do perfil. E vocês vão ver logo adiante, a gente vai falar um pouquinho sobre as autuações e vai verificar, então, o que esse perfil interfere na atividade fiscal, tá? Vamos para o próximo, que é o 5. O perfil 5 são os estabelecimentos que estão irregulares, ou seja, ele não tem farmacêuticos suficientes ou sequer algum farmacêutico como responsável técnico desse estabelecimento, tá? Então, define-se como irregulares os estabelecimentos registrados que não possuem farmacêutico responsável técnico ou substituto declarados no conselho em quantidade suficiente para atender a assistência farmacêutica necessária. Ali tem um exemplo da certidão de regularidade, né, Tiago? Que mostra, então, onde fica descrito esse farmacêutico, os horários, enfim, né, os responsáveis técnicos pelo estabelecimento. Então, quando a certidão de regularidade ela não tem validade, quando um farmacêutico sai, porém permanece o outro, né, essa complementação, e aí, claro, lembrando que a lei diz, durante o período de 30 dias, né, que ainda assim existe esse espaço de tempo para que o estabelecimento se regularize, mas após esse período ele é considerado irregular e perfil 5, então, tá? Bem, os ilegais, a gente considera estabelecimentos ilegais aqueles que não têm registro junto ao Conselho de Farmácia. São aqueles estabelecimentos clandestinos, né? São mais raros, eu acredito que até essa comparação possa ser feita tanto para o Rio Grande do Sul quanto para Mato Grosso. São estabelecimentos pontuais, mas eles existem, né? E a gente, então, como fiscal, acaba identificando porque o sistema tem o registro de todos esses estabelecimentos. Quando a gente identifica que não tem esse registro, não tem certidão de regularidade, não tem farmacêutico atuando naquela empresa, o fiscal, então, faz a autuação também, que é um dos procedimentos que a gente vai utilizar. Vai informar em seguida também. Bom, é obrigatório, e isso que o Tiago comentou, né, a resolução, ela trouxe uma obrigação a todos os regionais de cumprirem os perfis, utilizarem os perfis para fazerem as autuações, certo? Então, vocês vão ver aí para frente as regras de autuação que estão estabelecidas na Resolução 700 para que os regionais atuem, né, e façam dessa maneira. Então,
as autuações. Bom, quais irregularidades o fiscal do CRFMT, de qualquer regional, ele pode autuar um estabelecimento? Estabelecimentos sem registro, que é o que a doutora acabou de citar, que são os clandestinos, aqueles que estão sem diretor técnico, assistente técnico e substituto. Essa nomenclatura é utilizada aqui no Mato Grosso, mas talvez no futuro, acho que a tendência é que vire tudo responsável técnico, que é o que está dentro do parênteses aí. Funcionando além do horário informado, sem nenhum responsável técnico, sem a presença do diretor técnico, assistente técnico ou substituto, que é a questão que a gente vai citar do perfil, que tem que ser avaliado, e aqueles estabelecimentos que realizam atividade privativa sem a presença do profissional farmacêutico. Bom, o que trago agora aqui para vocês não é nada mais, nada menos do que o artigo 20 da Resolução 700 do Conselho Federal de Farmácia, que padronizou a autuação levando em consideração o perfil de cada estabelecimento. Então, a gente verifica aí, em estabelecimento enquadrado, nos perfis de 1 a 4, mesmo que funcionando em horário não declarado, mas com a presença do profissional farmacêutico, não, eu não. Não ocorrerá autuação em uma primeira constatação. O estabelecimento vai ser notificado para providenciar a regularização em 5 dias úteis. Se não regularizar, ele está sob pena de uma futura autuação. Item 2, né? A linha 2, desculpa. Constatado o funcionamento do estabelecimento ilegal, bem como irregular, deverá ser lavrado auto de infração, excetuando as situações previstas em lei disposto no artigo 3º do parágrafo 5º. O que é isso? Se você verifica um estabelecimento irregular, que é aquele que tem registro no conselho, está funcionando em um horário não informado, mas com farmacêutico, numa primeira inspeção, você também irá notificá-lo, de acordo com o nosso plano anual de fiscalização vigente. Estabelecimento ilegal, que são os clandestinos, funcionando, sem registro no Conselho Regional de Farmácia, ele deve ser autuado, independente se tiver a presença do farmacêutico ou não. Estabelecimento clandestino, ele é autuado. Isso está no nosso plano de fiscalização anual vigente. Em estabelecimentos enquadrados no perfil 1, que a doutora citou, entre 66% e 100% de assistência farmacêutica, quando houver constatação da ausência do farmacêutico, deverá ser lavrado termo de inspeção com a caracterização de ausência, sem gerar autuação. Isso daqui nada mais é que, assim, eu sou uma das pessoas que é a favor disso, de um reconhecimento para aqueles estabelecimentos que prestam assistência farmacêutica efetiva. Eu não estou dizendo que você pode realizar atividade privativa sem o profissional, que logo, no próximo slide, a gente vai estar falando sobre isso, que independente do perfil, se houver a realização de atividade privativa, o estabelecimento tem que ser autuado. Mas para aqueles estabelecimentos que prestam assistência farmacêutica efetiva, se houver uma constatação de ausência e não houver a constatação que esteja realizando atividade privativa, ele vai... Tiago, teu microfone ficou mudo. Teu microfone ficou mudo. Você está sem som, Tiago. Isso. Talvez tu consiga plugar e desplugar. Estão me escutando? Ah, sim, aham. Perfeito.
Consegui aqui. Estão visualizando os slides, doutora? Perfeito. Bom, em estabelecimento enquadrado no perfil 2 ou 3, que é de 0 a 65% de assistência farmacêutica, quando houver a constatação de ausência do farmacêutico, o estabelecimento deverá ser autuado pelo fiscal do regional. Em situações em que o período de afastamento do farmacêutico, seja ele responsável técnico, assistente ou substituto, enfim, seja superior a 30 dias, independente do perfil, deverá ocorrer a autuação do estabelecimento. E constatada a atividade privativa, o estabelecimento ele deve ser autuado, independente do perfil também. Quais são os exemplos de atividades privativas? A descrição de grande parte das atividades privativas vai estar no artigo 1º do Decreto 85878 de 1981. Quais são algumas? Dispensação de medicamento de controle especial, manipulação de fórmulas, produção ou controle de qualidade de medicamento, intercambiabilidade de medicamento, emissão de laudos ou pareceres técnicos, a transmissão no SNGPC, depósito de produtos farmacêuticos como medicamentos, enfim. Essas são atividades privativas do profissional. Constatadas atividades que não são da nossa alçada, como proceder? Todas as irregularidades que não são da alçada do Conselho Regional de Farmácia, o farmacêutico fiscal ele vai elaborar um relatório, vai encaminhar à coordenadoria de fiscalização e a coordenadoria de fiscalização vai avaliar e vai dar andamento. Isso é a previsão do artigo 10º da Lei 3.820, de 1960, que cria os Conselhos Regionais e o Conselho Federal de Farmácia. As atribuições dos conselhos regionais são as seguintes. A linha C do artigo 10º. Fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e punindo as infrações à lei, bem como enviando às autoridades competentes relatórios documentados sobre os fatos que apurarem cuja solução não seja de sua alçada. Exemplo, se forem detectadas irregularidades sanitárias, o CRF-MT, através do ato do presidente ou da vice, emite ofício à vigilância sanitária competente e aos demais órgãos que julgar necessário, sem prejuízo do responsável técnico por aquela situação, responder ou não a um processo ético disciplinar. O que não compete aos fiscais do Conselho Regional de Farmácia? A gente não tem atribuição legal e nem autorização normativa para interditar nenhum estabelecimento. Isso seria um abuso de poder do fiscal. Nem lacrar, nem recolher produto. Nós não multamos e nem autuamos nenhum profissional farmacêutico e a gente também não multa estabelecimento. Qual é a diferença de multar? O que a gente faz? Quando é detectada uma irregularidade, a gente vai lavrar um auto de infração. A gente viu uma infração e vamos lavrar um auto de infração. O estabelecimento, através do seu representante legal, ele vai ter um prazo para recorrer. E isso, se for feito dentro do prazo legal, ele vai ser normativo, ele vai ser analisado em plenária por um conselheiro e vai ser votado por todos os conselheiros do CRF-MT. Enfim, quem multa um estabelecimento é a plenária do CRF-MT, ou não, arquiva o processo, dependendo da análise do que foi feito em relação à defesa do auto de infração relativa àquele auto de infração lavrado pelo farmacêutico fiscal. Perfeito, Tiago, é bem isso mesmo. Eu costumo dar sempre aquele exemplo que quando o fiscal, se ele chega numa drogaria e ele identifica, numa farmácia sem manipulação, usando os novos termos, né? E identifica, sei lá,
medicamentos vencidos no balcão da farmácia, né? Tendo ou não farmacêutico presente, né? Que normalmente nesses casos não tem nem farmacêutico, não tem farmacêutico, né? Ali talvez seja uma situação até de farmácia clandestina. Nesse caso, o fiscal do conselho ele vai encaminhar essa irregularidade constatada para a vigilância sanitária, para os órgãos que possam realmente agir em função disso. A gente não faz autuação, a gente não apreende, né? Dependendo do município em que a gente visita, faz as inspeções, tu tem um apoio bem efetivo da vigilância sanitária e até uma ligação pode ser feita naquele momento para a vigilância adentrar e fiscalizar também aquele estabelecimento. Mas hoje o fiscal ele tem esse poder de ação em relação a isso, né? E é bem importante que tu reforce também que a gente não lavra auto de infração para farmacêuticos, é só para estabelecimentos que não possuem farmacêutico, né? E também não interdita, não apreende, né? É bem importante. E realmente os processos, tanto ético quanto administrativo fiscal, eles passam por toda uma parte de defesa também, em que as partes podem se manifestar, né? E aí informar também o seu lado, além do termo de inspeção, que vai ter essas constatações, que nada mais é do que o que o fiscal está identificando naquele estabelecimento, né? Mas também aí junta essas informações que o estabelecimento tem bastante liberdade para colocar e apresentar, né? Bom, a gente também vai passar por uma parte de comunicados de afastamento, né, do Código de Ética. Esse ponto sempre é bem polêmico também, é uma preocupação grande dos profissionais em relação às ausências constatadas, e se isso pode ou não levar esse profissional a um processo ético. Então, hoje a gente vai esclarecer aqui que o afastamento ele é uma proteção ao profissional, no sentido de que na ausência dele possa acontecer alguma situação em que ele, não estando presente, não possa interferir, e aí isso recair sobre sua responsabilidade técnica, né? Mas o afastamento, ele consegue também, esse comunicado consegue, em algumas situações, demonstrar que isso só aconteceu porque ele não estava presente por algum motivo particular, muitas vezes, né? Então, o artigo 16 da Resolução 724, que é o nosso Código de Ética, né, ele informa, né, que o farmacêutico deve comunicar formalmente ao Conselho Regional de Farmácia, pelas maneiras em que o regional estiver disponível para fazer essa comunicação, né? Então, o seu afastamento temporário das atividades. Sempre que não tiver um outro substituto para estar nesse local, né? Quando ele detém responsabilidade técnica. Tendo um farmacêutico substituto, ele não precisa comunicar esse afastamento formalmente, tá? E aí, o parágrafo 1º, ele diz que na hipótese, então, do afastamento por motivo de doença, acidente pessoal, licença maternidade, óbito familiar, ou outro imprevisível, né, que requer avaliação, então, pelo conselho, a comunicação, ela deve ser em até 5 dias úteis após o fato, né? Tem esse prazo, então, para fazer esse comunicado. E quando forem situações previsíveis, que ele já tem, eu vou agendar uma consulta, eu vou, enfim, até N outras situações que podem acontecer de forma previsível, então, com antecedência de 12 horas, este comunicado, né? Isso também interfere um pouquinho ali nessa questão da fiscalização e também dá uma segurança ao profissional para que ele também fique, de certa forma, tranquilo, mesmo respondendo para aquele estabelecimento, ele vai estar se afastando por algum motivo, que muitas vezes é particular, mas que naquele momento ele não vai estar lá para poder interferir até de forma ética naquela atuação, né, dentro da empresa. Bom, além dos comunicados de afastamento, existem as justificativas de ausência. O que é uma justificativa de ausência? Quando ela pode ser feita? Vamos dar um exemplo. Quando o fiscal passa no estabelecimento e o profissional ele esqueceu de fazer o comunicado de afastamento, ele pode fazer uma justificativa de ausência. Por que é necessária essa justificativa de ausência? Quando o responsável técnico ele estiver ausente no momento da inspeção, vai ser um documento de grande valia. Por quê? Existe previsão no atual Código de Ética e também nos anteriores que um número excessivo de ausências pode levar a uma abertura de um processo ético. Isso tem todo um trâmite, tem um trâmite de avaliação pelo presidente do CRFMT, pela comissão de ética, enfim. Se o profissional estiver ausente, mas ele esqueceu de fazer um comunicado de afastamento, mas ele fez uma justificativa de ausência plausível,
essa justificativa ela vai ser avaliada tanto pelo presidente do conselho quanto pela comissão de ética, para abertura ou não de um processo ético, ou andamento ou não de um processo ético. Enfim, isso é de grande valia para os profissionais, principalmente aqueles que realizam atividades privativas, em que a sua presença é necessária durante todo o funcionamento da empresa, né, do estabelecimento. Esses comunicados de afastamento ou justificativas de ausência, eles não eximem os estabelecimentos do cumprimento dos dispostos nas normativas vigentes, como, por exemplo, o artigo 5º e 6º da 13.021 de 2014, que fala de farmácia de qualquer natureza, que é a questão de que as farmácias, no âmbito das assistência farmacêutica, as farmácias de qualquer natureza requerem obrigatoriamente para o funcionamento a responsabilidade de assistência de farmacêutico habilitado. E o artigo 6º, que para o funcionamento das farmácias de qualquer natureza, é obrigatória a presença do farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Dúvidas sobre afastamento? Nós temos no site do CRFMT, no portal Transparência, o plano anual, o plano de fiscalização anual vigente, que no item 4.3 trata dos afastamentos provisórios. Mas vamos fazer um resumo aqui. O profissional tem direito a se afastar do estabelecimento? Com certeza. Quem somos nós para impedir que o profissional se afaste do estabelecimento? Para a gente não tem problema algum, desde que a normativa, o previsto nas normativas relacionadas àquela atividade sejam cumpridos. Qual é mais ou menos uma base desses afastamentos? Até 30 dias, no caso, se não tiverem atividades privativas, o afastamento ele é considerado pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso. Agora, se houverem atividades privativas, a substituição daquele profissional ele vai ter que ser feita de maneira imediata. O que são atividades privativas? Vamos supor, uma farmácia de manipulação. Como que o farmacêutico, sendo o único farmacêutico daquela farmácia de manipulação, ele vai se afastar por 30 dias e a farmácia vai continuar funcionando? Não tem como, enfim. Então, a substituição daquele profissional, ela tem que ser imediata. Nesse item 4.3, vão tratar outros casos também. Por exemplo, a farmacêutica, ela tem direito à licença maternidade. Em 30 dias, o estabelecimento pode substituir aquela profissional, mas se houver atividades privativas, a substituição vai ser imediata. É mais ou menos que uma padronização nesse sentido, mas está disponível nesse item 4.3, para quem tiver interesse ou dúvida, consultar no portal Transparência do CRFMT. Lembrando também, Thiago, que isso que o Thiago está comentando, não é uma coisa assim, a gente criou, a gente inventou isso, é a legislação, né? As atividades, por exemplo, a gente pegou um exemplo de manipulação de medicamentos, né? Ela não pode ocorrer sem a presença do farmacêutico. E assim como venda de controlados, outras atividades que a legislação prevê que precisa ter o farmacêutico presente, né, para que isso aconteça. Então, é nesse sentido, tá? Bom, o Código de Ética, ele reúne tanto o Código de Ética, que é o que regra, né, o que se pode fazer, o que se pode desenvolver de atividade, então, dentro da profissão, quanto também o Código do Processo Ético, né, ele regulamenta as duas questões. O Código de Ética, então, contém normas que podem ser observadas pelo farmacêutico e demais inscritos nos conselhos regionais de farmácia em todo o âmbito profissional, né, inclusive atividades relativas ao ensino, pesquisa, administração, gestão de serviços de saúde, ou outras atividades em que se utilize o conhecimento farmacêutico, em prol, então, do zelo pela saúde da população. O Código prevê, então, os direitos, os deveres e as proibições relativas ao exercício da atividade profissional. Dentro do processo ético também, ele descreve quais são as penalidades que podem ocorrer em caso de instauração e punição, né, a esse profissional em caso de processo ético. Então,
A advertência com ou sem uso da palavra censura, sem publicidade, mas com registro de prontuário, multa no valor de 1 salário mínimo a 3 salários mínimos regionais, que será elevado o dobro em caso de reincidência, um novo processo, né? Suspensão de 3 meses a 1 ano e a eliminação. Aqui até o Tiago colocou, né, que as sanções dependem da gravidade, se tem pronúncia criminal, prisão em virtude de sentença, reincidência, né, ou outros processos, na verdade, outras situações, né, e os processos, eles são analisados, então, pela comissão de ética, né, existe todo um trâmite que garante uma ampla defesa também ao profissional, né, nesses casos, que é tanto na parte de desintimação, uma defesa prévia, depois tem a parte de oitiva, que é também uma sessão de depoimento, depois vem mais razões finais, que a gente diz que é mais um momento para poder manifestar por escrito, então, essa defesa. Existe um relatório, então, da comissão de ética, para depois ter ainda o voto, então, do conselheiro relator. E dentro do julgamento também há um espaço para uma defesa oral, e depois do julgamento, caso não concorde também com a penalidade se imposta, né, assim, pode também recorrer ao Conselho Federal de Farmácia. Mais ou menos, resumindo, assim, é um trâmite bem extenso e que garante essa ampla defesa também. Mas são casos realmente que são, de certa forma, graves, né, são situações em que realmente o profissional precisa ter uma orientação. E alguns processos são abertos e são arquivados porque não comprovam que houve mesmo essa irregularidade, tem essa situação também que é importante esclarecer. Só complementando o que a doutora disse, é que os processos éticos, eles são avaliados por uma comissão, é uma comissão de ética do conselho, não são os farmacêuticos fiscais, nem a diretoria que vai dar andamento no processo ou não. O presidente do conselho, ele avalia a situação e despacha ou não para a comissão de ética, enfim. A comissão de ética dá um parecer e retorna para o presidente do conselho, mas quem dá andamento no processo é uma comissão de ética, que ela é nomeada através de portaria e está também no portal Transparência quem são os integrantes dessa comissão de éticas, que não são funcionários do Conselho Regional, mas são farmacêuticos do Estado, e que se prontificaram a realizar aquele trabalho ali durante um período. Bom, vamos falar de um pouco exemplos de proibições dos farmacêuticos. Institular-se responsável técnico por qualquer estabelecimento sem autorização prévia do CRF, comprovada mediante certidão de regularidade correspondente. Deixar de prestar assistência farmacêutica em horário declarado ao conselho. São poucos os casos, mas existem profissionais que eles assinam por um estabelecimento como responsável técnico, mas infelizmente eles nem comparecem naquele estabelecimento ali para realmente prestar assistência informada junto ao conselho, né? Que é praticamente a mesma coisa do próximo item aí, permitir a utilização do seu nome por qualquer estabelecimento ou instituição onde não exerça pessoal efetivamente a sua função. Praticar ato profissional que cause dano material, físico, moral ou psicológico, ou que possa ser caracterizado como imperícia, negligência ou imprudência. Exercer atividade ou realizar procedimento no âmbito da profissão sem a comprovação da habilitação, quando aplicável perante o CRF. Vamos supor, manipulação de antineoplásico. Você precisa de cumprir os requisitos da Resolução 640 de 2017 do Conselho Federal de Farmácia. Se você não cumpre, se você não tem a habilitação para manipular antineoplásico, você não pode manipular antineoplásico. Então, assim, essa é uma das situações em que o profissional pode responder a um processo ético ou até algo pior do que isso, né? Enfim. Fazer propaganda de substância, medicamento, procedimento ou técnica em saúde que contraria a norma vigente, induza o usuário a erro, exposição indevida ou uso irracional. Quais são exemplos de faltas graves? Impedir a ação da fiscalização, quando a conduta resultar em lesão corporal ou óbito do usuário daquele serviço.
quando em processos distintos, com trânsito em julgado, e no período de 5 anos, o profissional tiver cometido 2 vezes a mesma infração ou 5 infrações distintas, quando a ação extrapolar a sua habilitação legal, quando o fato corresponder a um ilícito penal, ou seja, o que o profissional está fazendo já chega a ser um crime. Enfim, eu posso responder um processo ético por ausências reiteradas? Sim, segundo o Código de Ética vigente, que é a 724 de 2022, a abertura de um processo ético com fundamento na ausência do profissional nos estabelecimentos em que presta assistência técnica, ele pode ser aberto com, no mínimo, 3 constatações fiscais de ausência no período de 24 meses. É feito dessa forma? Não, não quer dizer que todos vão ser feitos dessa forma. Por quê? Tem que ser avaliado também a quantidade de fiscalizações que foi feita naquele estabelecimento. Às vezes, em um ano, você faz 12 fiscalizações, ou sei lá, 24 fiscalizações no mesmo estabelecimento, e é no mínimo 3. Então, você tem que avaliar qual foi o percentual de ausência daquele profissional. Então, isso tudo é levado em consideração. Né? Não quer dizer que 3 ausências num âmbito de 15 constatações que o profissional vai responder um processo ético, mas isso vai ter que ser avaliado. 3 ausências em 3 fiscalizações válidas, opa, o profissional não está prestando a assistência que ele informou ao conselho. E prescreve em 24 meses a constatação fiscal de ausência do farmacêutico nos estabelecimentos. O que é tido como base para o cálculo são os últimos 24 meses. Os meses anteriores, ou os anos anteriores a isso, ele não é tido como base para cálculo, ou seja, ele prescreve. Relatórios de fiscalização do Conselho Regional de Farmácia. Bom, além de a gente ter os nossos planos de trabalhos mensais, as nossas ordens de serviços, nossos relatórios de atividade mensal de fiscalização, a gente tem também um relatório de fiscalização anual, que ele é analisado e aprovado em plenária, né, se tiver pertinente, encaminhado ao Conselho Federal de Farmácia até o último dia do mês de fevereiro do ano seguinte, ou seja, até o último dia de fevereiro de 2023, nós teremos que enviar ao Conselho Federal a prestação de conta de 2022, que é um relatório de fiscalização do que foi feito em 2022. Os relatórios de cada regional, eles vão ser elaborados pelo Departamento de Fiscalização, eles são analisados e aprovados, se pertinentes, pela diretoria, analisados e aprovados pelos conselheiros em plenária, e encaminhados ao Conselho Federal para prestação de contas. Os relatórios, assim como os planos, né, de cada ano, eles estão disponibilizados no portal Transparência do CRF-MT para prestação de contas à classe farmacêutica e quaisquer de interesse, através desse endereço eletrônico hoje, né? A consulta foi feita na data de ontem, mas hoje ainda é válida. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Esses dados são referentes às inspeções, às fiscalizações de 2021. Em 2021, o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso realizou 9.402 inspeções. Do total de inspeções, as autuações foram 318, ou seja, em porcentagem é 3% de todas as fiscalizações que foram feitas. Agora eu vou mostrar para vocês quais foram essas autuações. Motivos de autuações em horário administrativo, que é de 8 às 18 horas. Do total de 318, em horário administrativo, foram feitas 258 autuações. Sem responsável técnico. O que é isso? É sem farmacêutico naquele horário. Sem responsável técnico ou em questão de realizar atividade privativa, ou mais de 30 dias sem RT. 89 autuações foram nesse sentido.
Ausência. 56 autuações somente foram feitas por ausência no horário administrativo durante todo o ano de 2021. Estabelecimento funcionando fora do horário declarado ao CRF-MT e, consequentemente, sem farmacêutico. 14 autuações nesse sentido. E estabelecimentos ilegais, que são aqueles clandestinos sem registro junto ao Conselho, 99. Bom, motivo de autuações no período noturno ou final de semana, sábado, domingo e feriado. 60 autuações nesse sentido. Sem o profissional farmacêutico, 19. Ausência, somente 7. Funcionando fora do horário declarado ao CRF-MT, 33. Isso daí a gente consegue explicar de uma forma até bem clara, porque assim, a maioria das infrações que a gente consegue verificar é em horário não declarado ao Conselho. Vamos supor, estabelecimento que declara que funciona só até sábado, meio-dia, ou que declara que não funciona no domingo e abre sem profissional farmacêutico, foram feitas 33 autuações nesse sentido pelos fiscais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso. Ilegal e sem registro, uma autuação no horário noturno, final de semana ou feriado. Tudo que foi verificado e feito relatório pelos profissionais farmacêuticos fiscais do Conselho Regional de Farmácia foi avaliado pelo Departamento de Fiscalização e, se necessário, foi encaminhado aos outros órgãos, como é previsto em lei. Olha a quantidade de ofícios que nós encaminhamos, de situações, às vezes irregularidades sanitárias ou outras, que foram encaminhadas para diversos órgãos, Vigilância Sanitária de Rondonópolis, Ministério Público de Rondonópolis, Vigilância Sanitária ACES-MT, que é estadual aqui de Cuiabá, Gaúcha do Norte, enfim, são vários os relatórios que o Conselho Regional de Farmácia encaminha, onde verifica que aquelas irregularidades elas têm que ser apuradas por outros órgãos, porque não é de sua competência. Então, a gente faz, eu posso te dizer assim, com toda certeza, o nosso trabalho da melhor maneira possível. O que está ligado à nossa atribuição normativa, a gente faz com certeza. Bom, é isso. Os Conselhos Regionais de Farmácia têm por atribuição principal a fiscalização do exercício da atividade profissional farmacêutica, fortalecendo a nossa profissão em âmbito nacional, valorizando a classe e salvaguardando a saúde dos usuários, né, que utilizam a gama de serviços prestados pelos profissionais farmacêuticos em todo o território nacional. Obrigado. Show de bola, Thiago. Eu coloquei do chat aí para o pessoal que, enfim, que a gente está à disposição para perguntas. Não sei se houve uma timidez. Sim. Mas a gente quer realmente deixar as portas abertas, né, para as dúvidas chegarem e a gente conseguir esclarecer e aproximar a fiscalização do farmacêutico, porque a gente, de certa forma, está junto, a gente se ajuda, né? O farmacêutico ajuda o fiscal ajuda o farmacêutico, e é isso que a gente quer trazer. Abrir essas portas para que todos se sintam à vontade, né, para esclarecer aí qualquer dúvida que possa ter surgido. Eu acho que é exatamente isso, Elisandra. Igual quando nós começamos a apresentação, a gente fala que hoje a gente está como farmacêutico fiscal, né? Igual a doutora Cristina, ela foi professora de vários, eu acho que quase toda a gama desses que estão acompanhando aqui a nossa apresentação hoje, né? E hoje ela está como vice-presidente do CRF-MT. Mas a gente também já esteve do lado de quem foi fiscalizado, a gente pode voltar para lá, e a gente é parceiro, a gente tenta manter essa parceria. É claro que, pela nossa atribuição normativa, a gente precisa cumprir o que está previsto pela administração pública, né, pelas normativas que a gente segue.
Então, assim, a gente tenta fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, mas, é claro, sendo parceiro de toda a classe farmacêutica de qualquer que seja o estado da federação. É isso mesmo. Eu acho que a gente pode, se alguém, né, que está assistindo, então, quiser fazer uma pergunta para o doutor Tiago ou para a doutora Elisandra, nós podemos mais alguns minutinhos ainda, mais uns 15 minutinhos para as perguntas. Aí pode abrir o seu microfone e pode fazer a pergunta, suas considerações, tirar alguma dúvida. Estamos ainda com um tempinho disponível aí para isso. Tem gente já falando aqui que gostou muito da apresentação. Eu vou fazer um elogio mesmo aqui. Eu também gostei muito, assisti com muita atenção e foi muito produtivo. Eu espero que os colegas que puderam acompanhar tenham aproveitado bastante e desmistificado a fiscalização, como é o objetivo desse momento nosso hoje, de colocar a fiscalização como uma aliada do profissional, até mesmo para garantir seu espaço profissional, né? Sem que a gente sofra retaliações, sem que a gente sofra pressões. Então, se alguém aí quiser abrir o seu microfone e perguntar... Ah, tá. Tem uma pergunta aqui para vocês, não sei se vocês estão vendo aí. Como funciona a fiscalização no âmbito hospitalar? Tu queres colocar, Thiago, em relação ao Mato Grosso? Posso complementar com o Rio Grande do Sul também, a gente tem algumas ações aí. A fiscalização no âmbito hospitalar, ela, no âmbito hospitalar, vai se tratar de maioria farmácias hospitalares, né? Então, assim, os requisitos são os mesmos. É claro que existem algumas ações judiciais, eu não sei que aí no seu estado, Elisandra, mas algumas ações judiciais que, às vezes, eu não vou dizer que, assim, a fiscalização, ela é feita normalmente em relação a todos os profissionais vinculados ao CRFMT. Nós temos atribuição para exercer o exercício da atividade de fiscalização do exercício profissional em relação a todos os profissionais. Mas, às vezes, existem ações de um ou outro sindicato, às vezes ligado a esse tipo de estabelecimento que logrou êxito junto ao conselho, que existem ações desse tipo aqui no estado de Mato Grosso, que falam que esses estabelecimentos hospitalares, eles têm que ter registro somente nas atividades principais, ou seja, prestação de serviço médico, ou seja, não tem necessidade de ter registro no Conselho Regional de Farmácia, no Conselho Regional de Enfermagem, no Conselho Regional de Nutrição, ele precisa somente ser registrado no Conselho Regional de Medicina. Nós fiscalizamos esses estabelecimentos? Sim, mas nós podemos exigir que sejam feitos registros no Conselho Regional de Farmácia? Não, a gente não pode, porque existe já um mérito de uma ação judicial julgada aqui no nosso estado, que em um ou outro estabelecimento nós não temos a capacidade, ou seja, a gente não tem o poder, enfim, de exigir que sejam registrados no Conselho Regional de Farmácia. Isso mesmo, Thiago. Aqui não funciona diferente. A gente tem essa legislação, que é a 13021, que fala da parte da assistência farmacêutica em farmácias, e os hospitais têm farmácias, né? Fracionam medicamentos, enfim, têm controlados, mas ainda existem algumas jurisprudências que consideram ou vinculam essa necessidade da presença do farmacêutico para fazer esse trabalho junto ao número de leitos, muitas vezes. Então, a gente acaba, assim, mais tentando, nesses casos, orientar para que, e demonstrar a importância do farmacêutico ali dentro, mostrar a diferença que né? Inclusive com a questão da presença dos oxigênios, que também são considerados medicamentos agora, gás medicinal. Tem gases medicinais. Isso, então também, todo o trabalho do farmacêutico envolvendo
essas áreas, né? E, como o Thiago comentou, a gente não tem como exigir um registro, aquela certidão de regularidade específica para o hospital, mas a gente tem, em alguns casos, sim, como conseguir conquistar, né, que tem um farmacêutico ali, e aí, dependendo também dessa questão dos leitos, a gente consegue, inclusive, em período integral do hospital. E aí a gente acaba fiscalizando sempre nesses horários também, que não se tem a informação de que tem farmacêutico, para, assim, conquistar esse espaço e colocar o profissional ali na sua função, né, e garantir isso ao usuário desse hospital, porque ele tem direito a ter um profissional habilitado para fazer essa atividade. Então, também é nossa função isso tudo. Sim, é o que a doutora Elisandra disse, é a conscientização do que o profissional ele é necessário, que ele é uma economia naquele setor, porque o que o profissional pode fazer ali, de nenhuma outra formação pode, e a questão também de salvaguardar a saúde dos usuários daquele serviço, né, doutora? Então, assim, a maioria dos estabelecimentos, eles cumprem com previsto nas normativas, porque eles entendem, eles são conscientes de que é necessário o profissional farmacêutico no ambiente citado. Nós temos aí o colega que levantou a mão, Drelison. Você quer fazer alguma pergunta? Pode abrir seu microfone e perguntar, Drelison. Pode fazer sua pergunta. Um minutinho. Eu gostaria de saber, na parte da UTI, que agora a gente tem bastante farmacêutico atuando, né, na UTI, e como que funciona as cargas horárias, se é obrigatório farmacêutico 24 horas na UTI. Quer responder? Talvez, Thiago, posso? Pode começar. A gente, assim, Drelison, né? A gente tem, em todas as áreas onde tem farmácias, todas as farmácias, elas precisam ter horário integral de assistência, horário integral de funcionamento com assistência, tá? Se existir uma farmácia dentro da área hospitalar, na parte de UTI, né? Talvez essa é a tua pergunta, e que essa farmácia funcione durante todo esse período, porque UTI é 24 horas, né? Precisa sim ter algum farmacêutico ali. Às vezes, e aí no hospital a gente tem várias realidades, tanto farmácias centralizadas de dispensação, quanto farmácias satélites, quanto farmácias várias que fracionam, né? E aí envolve muito isso, qual atividade é feita dentro desse local, se é um local onde se tem só a dispensação, ou se é um local onde se tem esse fracionamento, onde se tem armazenamento, o que se processa dentro deste local, né? E dali a gente consegue, sim, em função da legislação, ter um farmacêutico em período integral, desde que funcione em período integral, né? Às vezes tem essa centralização que nem eu te falei, e aí muitas vezes esses farmacêuticos estão nessa farmácia central, né? E administram, de certa forma, essas farmácias satélites. Então, tudo isso vai depender da realidade do local onde você trabalha, né? Vamos dizer assim, não necessariamente usando o centro lugar de trabalho, mas o exemplo, né? A gente, na inspeção, identifica esses pontos para identificar se precisa ter realmente um farmacêutico para aquele local, ou o hospital já contempla essa legislação com os farmacêuticos na farmácia centralizada. É mais ou menos isso. E lembrando que não existe um registro, aí precisa ter um farmacêutico ali. Um exemplo semelhante para poder te trazer também é, por exemplo, as farmácias oncológicas. Muitas vezes elas são um espaço vinculado à farmácia central também. Então, ali tem que ter esse profissional para fazer essa manipulação, né? Que pode ser um profissional que está nessa farmácia central, mas no momento que ocorre a manipulação, tem um farmacêutico aqui. Então, é nesse sentido, a gente não tem necessariamente uma necessidade de colocar uma certidão de responsabilidade técnica em cada local, mas precisa ter farmacêutico para as atividades privativas. Então, se existe um fracionamento nessa farmácia de UTI, precisa ter um farmacêutico.
Bom, pessoal, tem o Drelison levantou a mão novamente, a Leia, a Josina, e a gente encerra, né, devido ao horário da nossa programação, né? Então, aí a gente encerra com os 2 questionamentos desses colegas. Drelison, pode continuar. Você ainda tem mais alguma colocação? Não, acho que ficou só a mãozinha levantada aqui, mas eu entendi certinho. Tá. Obrigado. Tá, ok. Obrigada a você. Leia. Boa noite a todos. A minha pergunta é: qual é o dever do nosso fiscal em fiscalizar o farmacêutico hospitalar? Qual é o dever dele quando ele chega para atuar nós, profissionais farmacêuticos responsáveis pela farmácia hospitalar? Tudo bem, Leia? Leia, boa noite. O dever, ele é o mesmo dos demais, dentro do seu campo de atuação. Então, dentro de vamos supor, de uma farmácia hospitalar, a gente vai verificar se a farmácia tem a certidão de regularidade, se tem o alvará de funcionamento, no caso, vai ser o alvará de funcionamento do hospital em si, o alvará sanitário, e a gente pode aplicar ficha de fiscalização de atividade farmacêutica em farmácia hospitalar, aquela que está prevista na Resolução 700 de 2021. Ou seja, nós podemos, sim, fiscalizar vocês da mesma maneira. Às vezes, a gente não pode cobrar que aquele estabelecimento ao qual você ou qualquer outro profissional esteja vinculado tenha registro no conselho, por causa de um impedimento judicial. Mas fiscalizar o exercício da atividade profissional, a gente tem todo o direito, independente de qual profissional e em qual estabelecimento ele esteja. Certo, Thiago, muito obrigada. As ordens, Léia. Bom, nós tínhamos uma programação de horário. Alguém ainda tem mais algum questionamento, alguma coisa? Cristina, eu queria só aproveitar que ainda tem, o pessoal ainda não saiu, e informar para eles o seguinte: a gente estava conversando um pouquinho antes de começar toda essa apresentação, informalmente, né, para testar os equipamentos, e eu comentei muito que quando eu recebi o fiscal na farmácia onde eu trabalhava, eu mais perguntava coisas a ele do que muitas vezes ele tinha espaço para me perguntar, e tamanha era a minha curiosidade sobre essa área toda de fiscalização, né? E eu queria, assim, talvez até fazer um apelo, assim, para que todos sempre façam isso, perguntem o fiscal que vai fiscalizar vocês, que vai estar, o colega que vai estar desempenhando essa atividade, ele é um farmacêutico, como todos nós aqui somos, né? E sintam-se à vontade para tirar todas as dúvidas. Daqui a pouco aqui a gente ficou, não sei se era bem uma dúvida, daqui a pouco essa dúvida surge. E aí essa palestra já terminou. Mas converse com o fiscal que for até a farmácia, o local de trabalho de vocês, e tirem todas as dúvidas. Tenham ele como um parceiro, ele vai ajudar a esclarecer, vai tirar talvez esse... Não sei se aí existe, mas aqui existia muito, e a gente está trabalhando bastante isso para quebrar esse gelo que muitas vezes acontece, né? Então, fiquem bem à vontade, sempre vai ser um colega e sempre vai ser a intenção de auxiliar. E no momento que vocês confiarem nisso, os colegas vão estar à disposição. Eu acho que isso tudo só engrena e todo mundo fica bem, né? E encara a fiscalização como uma outra atividade de trabalho, né? Que nós desempenhamos. É verdade, Elisandra. É o que a doutora disse. Eu não sei, acho que Travou de novo meu áudio ou não? Não, estou te ouvindo. É o que a gente diz. Nós também somos farmacêuticos. A gente compartilha da mesma revolta em relação a alguns impedimentos judiciais que a gente tem, principalmente ligado a alguns entendimentos de tribunais superiores sobre dispensários de medicamentos. Isso daí é uma coisa que é geral, é o Brasil todo, né, doutora Elisandra? Não é o Conselho Regional de Mato Grosso, não é o Conselho Regional do Rio Grande do Sul, mas alguns tribunais superiores entendem que aquele estabelecimento em si é considerado um dispensário de medicamento. Enfim,
a gente luta que isso seja desconsiderado, que a questão da caracterização como farmácia daquele estabelecimento, ela seja feita, mas, enfim, isso é uma coisa que existe, sim, em âmbito nacional, mas que a gente vem batalhado todos os dias aí para conscientizar da importância dos farmacêuticos nesses locais. Muito bem, eu acho que esse é um ponto bastante importante, né, que vocês colocaram, é que nós somos todos colegas, apenas em um momento ou outro, nós estamos ocupando cargos diferentes, posições diferentes, mas nós estamos ocupando esse cargo aqui hoje, mas amanhã nós estaremos na posição do outro lado, né? Então, o objetivo ele vai ser sempre de fazer com que a produção cresça e que seja a forma de trabalho seja uma forma justa, né, para o profissional e para a população que usa o trabalho desse profissional. E a fiscalização ela tem esse papel extremamente importante nisso. E nós, né, e creio todos os conselhos, eles estão sempre disponíveis, né? Nós temos todos os contatos do CRF na página do conselho, lá vocês têm contato para tirar dúvida na coordenadoria de fiscalização, tem a ouvidoria, tem a vice-presidência, tem várias formas de vocês terem contato com o Conselho Regional de Farmácia. E eu vou repetir aqui que o nosso objetivo é fazer sempre essa aproximação entre o profissional e a entidade que o representa. Nós temos que ser próximos, somos aliados e somos todos colegas. Então, esse é um aspecto que tem que ser sempre levado em consideração e avaliado por todos nós. Então, eu agradeço muito vocês que nos assistiram, que estiveram aqui conosco nesse tempo. Esse vídeo da mesa redonda de hoje, depois ele vai ser disponibilizado no YouTube, e esse material é de extrema importância para todo mundo, porque a gente teve aqui também uma aula, né, sobre como funciona a fiscalização, o que é e por quê, e isso foi extremamente gratificante participar desse momento. O pessoal gostou, né? Quem assistiu está aqui comentando também que gostou. Então, esse material vai ficar disponível para consulta posterior de quem queira, né, tirar mais alguma dúvida, tá? E agradeço muito a participação da professora Elisandra, a doutora Elisandra, lá, né, do Rio Grande do Sul, 1 hora a mais aí, né, doutora Elisandra? E participando aqui conosco e nos ajudando nessa missão de esclarecer e se aproximar do profissional. Então, muito obrigada, doutor Tiago também, nosso fiscal aqui do CRF-MT, e o conhecimento de vocês realmente é muito vasto e tirou muitas dúvidas nossas, com certeza. Se vocês quiserem ainda dar mais uma palavrinha, Leia Josina, que venha mais mesas redondas assim, é a nossa intenção, Leia, sempre trazer temas bem pertinentes à atuação farmacêutica para orientar vocês e auxiliar no exercício da profissão. Pode ter certeza que planejaremos outras. Então, não sei, doutor Tiago, doutora Elisandra, querem Eu gostaria de agradecer a participação de todos que estão aqui presentes ou que em algum momento participaram. E, doutora Elisandra, novamente, muito obrigado por ter nos auxiliado aí com essa mesa redonda. A senhora é uma excelente profissional. Para quem não sabe, a doutora Elisandra, ela é membro da COFISC, dentro do Conselho Federal de Farmácia, uma excelente profissional. Então, eu agradeço, e agradeço, assim, não por hoje, mas porque sempre quando nós precisamos, você foi sempre solícita, igual eu disse no início da apresentação, sem conhecermos, ou sem me conhecer, né, na época que eu era coordenador aqui da fiscalização, em todas as gente que precisou, você foi uma das primeiras a estender a mão e a nos auxiliar. Muito obrigado, doutora Elisandra, novamente. Capaz, olha, eu fico emocionada, imagina. A gente faz isso porque ama o que faz. Essa é a questão, ama a profissão, ama o que faz, e todos que nós pudermos ajudar, a gente sempre vai ajudar. Obrigada demais pela oportunidade.
por todos que estão aqui. Aqui já é 9h30, ali é 8h30, né? Mas mesmo assim, por estarem do início até agora, ou quem chegou durante o caminho também da palestra, isso é interesse, isso é participar, e só agradecer, muito mesmo. Doutora Cristina, Tiago, colegas, todos, obrigada. Ok, então, em nome do Conselho Regional de Farmácia, fica aqui o nosso agradecimento aos 2 palestrantes da noite e também a todos os participantes. E esperamos vocês na próxima, né, para estarem aqui conosco. Muito obrigada e boa noite a todos.